Existe um outro tipo de material que vamos falar aqui, embora a gente vai falar sobre esse tipo de material mais quando formos falar em magnetismo, que são os supercondutores. Mas para falar de supercondutores, o ideal é falarmos dos isolantes. Por exemplo, os isolantes são materiais que têm uma grande resistividade, uma grande resistência elétrica. Então eles não conduzem bem. Os condutores, eles já conduzem melhor, mas os condutores ainda têm uma resistência elétrica baixa em comparação com os isolantes, mas ainda tem. O condutor, ele tem uma característica, a sua resistência depende também da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais o material ele vibra, tem mais energia, então ele dificulta a condução de eletricidade. À medida que você diminui a temperatura, ele conduz melhor. O material fica com menor agitação térmica e ele vai conduzir a eletricidade melhor. Então, à medida que você vai abaixando a temperatura, a condução ela é melhor, a resistência é cada vez menor. Então, abaixa mais ainda a temperatura, a condução é melhor ainda. Tem determinados materiais que, quando você vai abaixando a temperatura, ele chega numa temperatura limite, uma temperatura crítica, que acontece uma transição de fase, onde as propriedades desse material eles se alteram abruptamente. O que acontece? Quando ele fica com uma temperatura menor do que essa temperatura crítica, a resistência desses materiais se torna nula, ou seja, uma condutividade infinita. Então, a corrente elétrica se conduz por esses materiais sem acontecer nenhum tipo de resistência elétrica. Eles são chamados os supercondutores. Esses materiais eles também são importantíssimos e está se tendo muita pesquisa com os supercondutores devido ao potencial dele. Por que os supercondutores são tão interessantes? Pelo seguinte, um condutor ele tem uma resistência. Mesmo baixo, ele tem uma resistência. Quando há uma corrente elétrica nesses condutores, há uma dissipação de energia, que a gente chama de efeito Joule. Ele aquece devido à resistência. Porém, se a resistência ela se torna nula, sem resistência elétrica, uma condutividade infinita, esse material ele não dissipa energia. Então, ele não se aquece, não há efeito Joule. Então, essa é uma característica importantíssima. Então, por exemplo, para linhas de transmissão ou qualquer outro tipo de material que ele conduz eletricidade, não vai haver perdas, perdas mínimas. Outras características que são importantes e que a indústria estão pesquisando porque grandes progressos virão do ponto de vista de tecnologia com o desenvolvimento de supercondutores à temperatura ambiente. Por exemplo, um deles são o desenvolvimento de tecnologia para a área médica. Então, por exemplo, a ressonância magnética. Então, são equipamentos do ponto de vista médico que eles funcionam devido ao quê? Aos supercondutores. Então, a gente vai ver, quando for trabalhar com magnetismo, que ali tem eletroímãs, bobinas, supercondutoras que permitem se criar campos magnéticos muito intensos. Uma outra tecnologia possível são os trens de levitação. Por quê? O que acontece? A gente ainda vai ver que um condutor, quando passa uma corrente, ela gera um campo magnético. Então, um supercondutor, o campo magnético, ele é muito forte. É possível se criar ímãs muito fortes. Então, esses ímãs muito fortes permitem o quê? Se criar trens que ficam levitando magneticamente. Então, com isso, esses trens eles têm um atrito muito pequeno. Basicamente, o atrito é da resistência do ar à medida que ele se locomove. Então, do ponto de vista de locomoção, é uma revolução muito grande e que o domínio dos supercondutores permitirão ter progressos imensos nessas áreas e muitas outras. Os supercondutores, só para a gente fechar, foi descoberto em 1911, mas ainda é uma área extremamente rica e que ainda promete
muitos progressos. Tudo bem? Então, até a próxima.